Saudações, meus queridos amigos e ouvintes do canal O Hermeneuta. Nessa oportunidade, nós estaremos estudando o arcano 6 de Paus. Ele é um dos arcanos mais interessantes, ao meu ver, e ele é um dos arcanos menores favoritos que eu tenho. Eu adoro a energia dele e às vezes é um símbolo até que eu utilizo em minhas meditações, mentalizando o momento onde eu já consegui concluir aquilo que eu estou iniciando. Então, é algo muito legal no início de um projeto, por exemplo, você se mentalizar igual a esse 6 de paus aqui, vendo ele sendo concretizado. Mas com o passar do tempo aqui da explicação, vocês vão entender melhor isso e como fazer esse processo também de meditação. Mas bora lá. Primeiro a gente tem que lembrar o que? Nós estamos tratando do elemento paus, do elemento bastão, que está associado ao elemento fogo, que é a vontade, a determinação, a movimentação. O naipe de paus, como eu já expliquei algumas vezes aqui, ele é representado utilizando esse bastão porque ele tem uma associação com a magia cerimonial. Na magia cerimonial, todo mago, para manifestar a sua vontade, utilizava de varinhas. As varinhas nada mais são do que a manifestação do elemento fogo. Por que a varinha? Na natureza, a gente encontra os galhos das plantas e dentro do galho das plantas movimenta-se a seiva bruta e a seiva elaborada. E essa seiva representa o elemento fogo dentro da planta. E não tem nada mais natural do que um galho de uma árvore para representar essa nossa ligação ao nosso lado divino, ao nosso lado criador, assim como a natureza é criadora. E a varinha de um mago, ela deve ser colhida no solstício de verão, que é o dia onde o dia tem 14 horas e a noite tem 10 horas. Então é o dia com mais incidência solar, que é o grande símbolo celestial que representa esse elemento fogo, essa vontade, essa transformação. Então o mago utiliza de sua varinha para manifestar na realidade aquilo que ele quer, aquilo que ele objetiva. Por isso que o naipe de paus é representado com bastões. Aí no caso é um naipe associado a essa materialização das nossas vontades. Voltando para a numerologia, para que a gente entenda melhor por que o número 6 está aí sendo representado, é bom que vocês assistam o vídeo onde eu explico a numerologia de forma descomplicada, também assistam um vídeo onde eu defino só o elemento fogo, também assistam um vídeo onde eu explico o ritual da vela de 7 dias para que você tenha mais força do elemento fogo em você, para que você consiga limpar sua casa com essa energia, para limpar sua aura e entrar em equilíbrio com esse elemento que a maioria das pessoas tem em desequilíbrio. Mas bora lá. O número 6 ele está associado ao perfeito equilíbrio, ao momento onde a gente conseguiu equilibrar todas as nossas energias. Bora lá só fazer uma recapitulação. O 1 seria como se fosse uma semente, colocou a semente na terra e ela vai germinar. O 2 é o momento que a gente percebe que a gente é dual, que a gente tem a nossa individualidade, mas a gente tem uma parte inconsciente. No caso da mulher, um inconsciente masculino e no caso do homem, um inconsciente feminino. É claro que depende também do ser e da personalidade dele. O 3 é o momento da criação, onde essa polaridade masculina e feminina, consciente e inconsciente, se unem gerando uma terceira coisa, um filho. No caso, 3 seria a criação de algo. O 4 é a estruturação de algo. Lembra que eu falei para vocês no exemplo do vídeo que o 4 seria tipo o momento onde você colocou a empresa na realidade, que você consolidou algo que você queria muito? O 5 eu expliquei o quê? Que os 5 rapazes segurando os bastões, cada um tinha um pensamento, cada um tinha um intuito diferente e todos eles estavam brigando por causa disso. Então o 5 era o conflito. Eu dei até o exemplo da empresa. Tinha uma empresa muito bem estruturada, com nome de mercado, o número 4. Só que depois de um tempo com essa empresa crescendo, os filhos desse criador da empresa resolveram dar uma repaginada nela, uma transformada nela, porque viram que ela estava ficando obsoleta. E isso gerou muitos conflitos, muitos atritos. Então o 5 de paus, cada um dos filhos querendo fazer a empresa de um jeito e o pai não aceitando as mudanças e por aí vai. E agora é o 6. Pensem, se a gente olhar o pentagrama, tem as 4 pontas de baixo, o número 4, a estrutura, e a quinta ponta representando essa busca do equilíbrio dos 4 elementos com o éter, correto?
E agora a gente chegou no 6. Aqui é o momento onde acabou a briga entre esses filhos, esse pai, entre as pessoas que dirigem essa empresa, e eles chegaram à conclusão de que realmente a mudança era necessária, mas que também boa parte da estrutura da antiga empresa deveria ser mantido de uma forma que tivesse equilíbrio. A marca não deixasse de ser a marca que é e mesmo assim não deixasse de se renovar ao mercado. Trocando em outras palavras, o 6 representa o perfeito equilíbrio da polaridade feminina e da polaridade masculina, do racional e do emocional, da luz e da sombra e de tudo que tem dual na realidade. Então, se vocês observarem o triângulo, quer dizer, o hexagrama, a estrela de 6 pontas de Davi, vocês vão ver que é um triângulo para cima e um triângulo para baixo. E são forças indo em direções opostas, mas em compensação, uma sempre está controlando a outra para que tenha a mesma quantidade de triângulo para fora em ambos os lados e que as 4 pontas centrais sempre estejam fazendo um quadrado, um cubo perfeito. Em outras palavras, este aqui seria o momento onde a empresa, como eu falei, conseguiu consolidar aquilo que ela era para ser. Ela conseguiu realizar, materializar, colocar na realidade aquilo que ela objetivava. Então aqui é aquele momento onde a pessoa que é muito emotiva consegue ter tanto equilíbrio do lado racional dela devido ao estudo, que ela sempre sabe quando ela tem que ser mais racional ou mais emotiva de acordo com a situação. Então é aquele momento onde a pessoa tá lúcida, tá perfeita, tá equilibrada, onde ela sabe que se acontece uma coisa ruim na vida dela para ensinar algo a ela e que ela vai evoluir, vai se desenvolver e que tudo vai ter ritmo, tudo vai ter proporção, igual às leis herméticas. Mas bora tentar entender a imagem agora da carta. A imagem da carta representa primeiro, em primeiro plano, este homem aí. Este homem ele tá num cavalo de guerra, dá para ver pelas roupas dele. Os cavalos de guerra só eram adornados dessa forma aí, com roupas, com vestes cerimoniais esverdeadas. O verde representa a fortuna, representa a força, a natureza, representa a grandeza. Então, esse cavalo aí, ele está mostrando que ele é o rei dos cavalos, que ele é o cavalo mais forte, o que foi para a batalha e voltou firme com o seu cavalheiro. E a gente observa o que? Esse cavaleiro aí, ele tá com a roupa vermelha, representando a glória, a força. A gente sabe que na antiguidade, e esse é um tarô da antiguidade, as roupas vermelhas eram muito difíceis de serem feitas. Por isso que teve todo o caso do pau-brasil e tudo mais. Então ele tinha uma roupa vermelha, ele tinha status, ele tinha poder, ele tinha dinheiro. Se a gente observar a cabeça dele, tinha uma coroa de louros. A coroa de louros, se eu não me engano, era o símbolo que era dado aos ganhadores nas antigas Olimpíadas, os homens mais viris, mais fortes, que conquistaram o primeiro lugar numa disputa olímpica. Então, Xiaomi ele tá cheio de imponência, ele venceu toda aquela tarefa árdua que é buscar a perfeição, buscar o desenvolvimento. Ele chegou ao nível máximo de desenvolvimento que ele poderia ter em relação à vida dele. E se vocês observarem o bastão que ele segura na mão, ele também está adornado por uma coroa de louros. Representando o quê? Que a vontade dele, já que eu já falei que o bastão é a vontade, foi a vencedora. Ele, na briga daqueles 5 ali, foi o vencedor que chegou e conciliou a energia daqueles 5, os melhores pensamentos daqueles 5, retirou os pensamentos negativos daqueles 5 e fincou assim o bastão. Ó, eu que vou mandar, vai ser assim, dessa forma, desse equilíbrio, e assim vai ficar bom para todo mundo. Então, esse bastão aí com essa coroa de louros, ou então com essa guirlanda, a guirlanda é o nome dado àquele símbolo que era colocado na frente das portas no Natal, representando a chamar os bons espíritos para proteger. Geralmente nas guirlandas eram colocadas apenas ervas associadas à proteção, à limpeza e tudo mais. Então isso está meio que dizendo, ó, daqui para frente eu com esse estandarte, com esse bastão mostrando que o equilíbrio deve reinar na minha vida, na minha existência. Estou aqui determinando, ó, vai ser assim o nosso desenvolvimento. E para vocês perceberem, coisa que geralmente as pessoas não notam, os 5 rapazes, por isso que eu expliquei a carta do 5 de paus de novo, estão lá atrás dele, estão no segundo plano, atrás do cavalo, atrás dele, lá ainda meio irritadinhos, mas aceitando que ele
é o vencedor nessa batalha, que ele chegou com o seu cavalo de guerra e determinou, ó, vocês todos vão parar de brigar e a gente vai unir nossas forças para vencer essa batalha, para materializar e conquistar aquilo que a gente objetiva. Então, por isso aí, ó, 5 bastões lá atrás, daqueles 5 homens que estavam brigando na carta anterior, agora unindo forças para poder fazer o hexagrama. A gente já viu que os 5 bastões fazem um pentagrama, agora a gente tem um hexagrama, a estrela de 6 pontas. Então, eu tô falando tudo isso porque a gente tem que entender também a geometria sagrada para entender os arcanos menores. Então é muito importante. Então, o 6 de paus nada mais é do que uma carta que representa triunfo, vitória, concretização. É aquele momento onde finalmente a pessoa, com todo aprendizado, com todo o conhecimento que ela foi adquirindo, ela realmente encontrou o perfeito equilíbrio que habita nela, o perfeito equilíbrio entre as emoções, a razão, entre todos os pensamentos, e agora ela está triunfante, caminhando por esse cavalo que é um psicopompo de movimento, então ele está movimentando em ação, em vontade, em força, em virilidade, concretizando assim na realidade esse objetivo dele, que é esse perfeito equilíbrio. Então, observem mais uma vez repetindo o símbolo do hexagrama, da estrela de Davi. Não importa para onde você gire, nenhum dos pontos, nenhum dos lados vai se sobressair, porque todos os lados estão em perfeito equilíbrio. Diferente do pentagrama, que tinha um lado, o lado principal de cima, em ascendência, crescendo, sendo mais preponderante, mais dominante. Então, o 6 de paus está tudo associado a isso, esse perfeito equilíbrio e essa perfeita concretização. E sobre os que ficaram curiosos em relação a como meditar utilizando essa carta, afinal, a gente entende que todas as cartas possuem energia e todos que entendem e estudam realmente tarô consideram essa carta uma carta muito positiva. Você pode utilizar essa carta para mentalizar e para atrair essa vitória. Você pode pensar, ó, estou iniciando tal projeto hoje de tal coisa e eu quero muito me sentir vitorioso em algum momento nesse projeto. Eu quero sentir que todo o esforço que eu me dediquei a ele em todas as cartas anteriores, os momentos anteriores, vão me fazer vitorioso. Então você tem que se visualizar igual esse rapaz aí num cavalo confiante ou qualquer outro símbolo, ou então na sua empresa, no local onde você tem como objetivo de chegar vitorioso como ele, se sentindo feliz, realizado, forte, viril igual a ele. Então, você pode sempre que você se sentir meio para baixo, achando que não vai dar certo o seu projeto, fechar os olhos, puxa o ar bem fundo, mas de uma forma confortável, segura ele por uns 4 segundos, depois solta o ar o mais lentamente possível, também de forma confortável, sem forçar, e aí vai, continua nesse ciclo, puxa rapidinho, segura por 4 segundos, solta por uns 8, 9 segundos, bem lento e tranquilo. E se mentalizas igual esse rapaz aí em cima do cavalo, dominante, se imagina no objetivo que você quer, que você vai ver que com o tempo a sua mente vai se abrir para que você tome as atitudes corretas para você alcançar isso. Lembrando também que o cavalo branco aí representa também um psicopompo de felicidade, de realização. Os cavalos brancos sempre foram os garbosos, os límpidos, que tinham de ter o pelo límpido, era algo muito ligado a essa virilidade, e psicopompo é o nome dado a símbolos astrais que representam movimento, representam auxílio, é tipo um anjo guardião, um animal de poder, como geralmente as pessoas conhecem. Então eu tenho certeza que se você entender bastante essa energia, se você cada vez mais focar ela na sua vida e buscar equilibrar tudo que você tem, todas as suas habilidades, as habilidades de quem está na sua empresa, no seu projeto, na sua vida e tudo mais, eu tenho certeza que você terá o sucesso como a única possibilidade.